Opa, legal. Tá gravando. É, Queria só ver como é que. Não sei se aqui eu consigo mudar a... o formato da tela. Eu não tô achando a. Você quer fixar em algo, em você mesmo? Ah, já achei aqui. É Tá. alterar o layout. Então, beleza. É, Bom, eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Eu espero que a gente consiga ter uma boa troca em torno do texto do Copenau. Eu passei alguns dias voltando ao livro, imergindo nos textos dele, em outros textos sobre o livro, comentando o livro. Eu vou fazer uma fala inicial que eu espero que seja mais uma sugestão, um, um, que coloque uma certa paisagem, um certo terreno de imaginação para a gente ir puxando outras questões e tal. Peraí que eu só estou ainda mexendo aqui no ver qual seria o layout mais legal. Mas, enfim, também preparei e pensei esse momento muito no interesse de partilha do que eu venho construindo, também muito motivado pelo sentimento de gratidão de todo mundo por todo mundo que conseguiu contribuir, que pôde contribuir com o crowdfunding, ou que torceu por isso e que me ajudou a estar aqui. E isso me motiva bastante a querer compartilhar alguns primeiros momentos desse ano aqui e dessa pesquisa aqui. Eu vou tentar fazer algumas conexões entre a minha pesquisa de mestrado e a passagem para o livro do Davi Copenau. E queria pensar o próprio livro do Davi Copenau também como uma certa indução do sonho, né? Eu intitulei esse curso como Sonhos Amazônicos na Terra do Cacau, porque o sonho é uma experiência de pensamento e de produção de subjetividade muito importante para o povo Yanomami e para os xamãs Yanomami. Em boa parte do livro, o Davi Copenaua vai comentar o sonho enquanto lugar de contato com a dimensão extra-humana, né? O sonho enquanto principalmente o sonho induzido no ritual xamânico, através do uso de uma planta que é a Yancoana, né? Que, se não me engano, é a mesma ayahuasca, mas me parece ter também alguma diferença. E através do uso dessa planta e desse lugar do sonho, os xamãs, eles buscam essa relação com os espíritos da floresta. Acho que o sonho é uma coisa interessante, que é uma coisa completamente ignorada pela tradição filosófica ocidental, e o sonho é um lugar onde a razão, ela perde esse lugar de controle sobre aquilo que ela busca objetivar e compreender e formalizar em seus discursos, mas é ao mesmo tempo também um lugar onde o pensamento ele entra numa navegação muito livre, né? Em estado selvagem, né? Em estado de pura liberdade, numa dimensão que se desprende do ego. Tem uma citação que todas essas coisas que eu falei, assim, em relação a essa relação com o Chapiriz e tal, tem várias coisas que eu vou voltar aí e poder explicar melhor.
e o que é interessante em tudo isso aí, e como isso compõe o modo de pensar do povo Yanomami, tendo principalmente como base aqui a obra do Davi Copenaua, A Queda do Céu. Tem uma citação que o professor Marco Antônio Valentim, autor desse livro, Extramundanidade e Sobrenatureza, Ensaios de Ontologia Infundamental, professor da Federal do Paraná, no final do livro, no epílogo do livro, na última parte, ele usa uma citação de um antropólogo que é o Nimoen Daju, se não me engano, não tenho certeza, esqueci de consultar, desculpa se ele era alemão ou de onde ele era, mas foi um filósofo que trabalhou, foi um antropólogo que trabalhou no Brasil. Eu gosto muito dessa citação que o Marco Antônio Valentim usa aqui como epígrafe e eu queria poder começar com ela. O Nimoen Daju diz o seguinte: a conflagração, o desmoronamento da terra, o dilúvio, a queda das trevas e a chegada do jaguar azul são denominados Mibaé Meguá pelos pajés. Montoya traduz Mibaé Meguá por felicidade. Para os Apapocuva, este termo tem o sentido exatamente inverso, de infortúnio, desgraça. Mibaé significa coisa, com a conotação de fantástico e misterioso. Meguá conserva o duplo sentido de brincar, fazer travessuras, e de estragar, e juru Meguá, ele torce a boca, de forma engraçada. Xeji e Meguá, meu machado está estragado. A ideia do Mibaé Meguá ocupa de modo ostensivo o espírito dos índios. Dificilmente se fará uma dança de pagelança sem que se mencione o Mibaé Meguá. Isso quando ele próprio não é a principal motivação. E ele menciona aqui uma citação de uma pessoa indígena. Quando penso no Mibaé Meguá, meu filho, queria mesmo era largar tudo, tirar até minhas roupas, tomar somente meu maracá e cantar. Assim, Jogiroqui, certa vez, concluiu um discurso que me fizera sobre o fim iminente do mundo. Eu queria partir de uma certa data, de um certo ano, que entrelaça um certo nó interessante. Três acontecimentos que não são interligados, mas entre os quais eu quero trabalhar, né, nessa transversalidade, sem síntese, mas nessa aproximação, nesse gradiente, nessa distância entre esses três eventos. O ano é 1956, é o ano em que o Grande Sertão Veredas é publicado pelo Guimarães Rosa, é o ano que o JK assume a presidência do Brasil com um plano de um hiperdesenvolvimento de 50 anos em 5, e é o ano em que o Davi Copenaua nasce. Tem três coisas interessantes aí. Eu queria construir uma relação entre esses três eventos, começando principalmente na relação entre a publicação do Grande Sertão Veredas e o plano hiperdesenvolvimentista do JK. O Grande Sertão Veredas é um longo monólogo, é um livro de ficção, mas ao mesmo tempo uma ficção que parte de uma experiência etnográfica, de uma viagem junto com vaqueiros pelo sertão de Minas Gerais, um encanto, uma certa relação de encantamento com essa paisagem, com esse lugar. E é um longo monólogo de um ex-jagunço, Riobaldo, o principal narrador do livro, mas é um monólogo que implica um diálogo. Né? O Riobaldo ele faz esse discurso, um discurso de 600 páginas, sem pausa, sem tópicos, sem divisão em capítulos. Né? O Grande Sertão ele tem essa forma de uma memória, né? Que vai correndo e vai lembrando coisas, voltando em certos episódios, vai perdendo um pouco essa linearidade de etapas, né, que vão progredindo, e vai compondo
um conjunto de hiperlinks de memórias de Reobaldo, depois da sua experiência enquanto jagunço, contando a sua experiência. No entanto, esse monólogo do Reobaldo, ele tem um diálogo implícito, porque o Reobaldo, ele faz esse discurso para um doutor da cidade, que vai visitá-lo, e passa alguns dias com ele, e ele vai contando essa história. E no Grande Sertão, esse autor, que era um diplomata, né, foi médico também e tal, um autor muito letrado, muito erudito, que foi o Guimarães Rosa, e que se envolve e tem essa relação de imersão na paisagem sertaneja e com as pessoas sertanejas e tal, traz essa voz sertaneja, e para fazer isso ele tem que transformar completamente a linguagem, né? Tem que, muitas vezes, reinventar a linguagem, criando palavras, né? Para essas múltiplas vozes que se dizem na voz de Reobaldo se expressarem. E esse sertão, ele diz algo de um ponto de vista exterior a esse mundo urbano do doutor que conversa com Reobaldo. O Grande Sertão, para quem conhece um pouco do livro, já leu o livro, é um livro cheio de ambiguidades, um livro que está o tempo todo mantendo uma tensão entre um contexto muito violento, um contexto de guerra, mas ao mesmo tempo um contexto de beleza, um contexto de paixão. A forma como o Guimarães Rosa descreve o amor de Reobaldo por Diadorim, né? A paixão entre dois jagunços, né? Uma paixão homossexual, num contexto muito dominado por uma masculinidade muito hostil. A forma como o Guimarães Rosa descreve a paisagem sertaneja, que é também muito bonito, e ao mesmo tempo a crueldade que é descrita nesse mesmo lugar. O Grande Sertão Veredas, ele traz uma certa expressão, uma coisa que se intromete, né, que faz com que esse autor letrado, erudito, diplomata, tenha que falar de um outro jeito, tenha que torcer a linguagem para uma outra expressão de população, atravesse o seu texto. Aquilo que invade esse texto é a descrição de uma população que nunca coube nesse projeto de hiperdesenvolvimento que marca a história do Brasil desde o meados do século XX até hoje, né? Esses grandes planos de desenvolvimento que, para se fazer cumprir, sempre expõem ao risco e produzem violência a populações ribeirinhas, populações de favela, populações indígenas, que são removidas de suas comunidades e são, ao mesmo tempo, também absorvidas enquanto força de trabalho para essas grandes obras, e, no entanto, não são beneficiadas por essas grandes obras. O Grande Sertão, ele traz a expressão de um mundo cruel, de um mundo de liberdade, de um mundo de aventura, mas também de um mundo muito cruel, a que essa população é exposta, né, a essa situação de conflitos entre si, dessa absorção da violência a que eles são expostos e que acaba constituindo também as suas sociabilidades. O Grande Sertão, ele não fala diretamente sobre a cidade, ele não fala diretamente sobre nada disso, mas ele é ao mesmo tempo o avesso de tudo isso, né? E é uma ironia que ele seja publicado no mesmo ano que o JK assume o poder do Brasil com esse projeto megalomaníaco de hiperdesenvolvimento. O Grande Sertão é também um texto que tem uma expressão de um sujeito que perde completamente as suas coordenadas no mundo. O Reobaldo, ele é simplesmente lançado nesse espaço sertanejo, sem conhecimento prévio,
Ele nasce da relação de um fazendeiro com uma mulher preta e pobre, e só que ao mesmo tempo ele é abandonado pelo pai, e bem quando ele é jovem, lá em torno dos seus 17 anos, sei lá, ele descobre que o seu Celorico Mendes, né, o fazendeiro com quem ele morava, na fazenda da qual ele morava, era pai dele. Ele fica chocado com isso, ele foge, e aí ao vagar pelo sertão, ele se envolve com... Ele cai meio de supetão na jagunçagem, começa a acompanhar os jagunças, principalmente por causa do encanto por Diadorim. Ele encontra Diadorim, que é uma figura que ele tinha encontrado na infância, ele reencontra depois ao fugir de casa. Ele se apaixona por Diadorim e começa a seguir o bando de Diadorim, que já era um jagunço. E por que eu estou dizendo isso? Porque, ao mesmo tempo que no século XX a gente tem a expressão desses grandes projetos racionais, né, esses grandes projetos de engenharia, o desenvolvimento, a indústria, o surgimento de tecnologia de comunicação, grandes avanços da ciência, né, inclusive toda essa eficiência da ciência também culmina com a explosão da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. No século XX, toda essa construção de um controle racional sobre o ambiente parece não, ela entra completamente em crise, né? As formas do Estado, toda a engenharia militar, toda a produção de tecnologia baseada nesse grande projeto moderno de desenvolvimento, desse futuro infinito, né? Desse progresso que não encontra atrito, limites, que não vê, na verdade, os atritos e limites por quais ele passa por cima para realizar suas grandes obras. E o que é curioso e irônico em tudo isso é que isso também culmina na filosofia enquanto uma completa perda de coordenadas, né? A filosofia do século XX, por exemplo, em Heidegger, principalmente, é uma filosofia que se volta ao niilismo, né? É uma filosofia que tem que se debater com o niilismo, é uma filosofia que tem que se debater com o nada, né? Os maiores esforços da razão se perdem também nessa dispersão das subjetividades no mundo. O Riobaldo é esse sujeito que perde completamente, assim, não sabe exatamente o que fazer. Ele perde as suas coordenadas éticas, morais e tal, ele tem um conflito constante com isso, até que ele, no livro, ele faz um pacto diabólico, né, que é também quando ele assume, sem pudor, aquele mundo no qual ele estava imerso. Ele vai fundo naquela violência, ele assume a liderança do bando jagunço e, enfim. O livro do Schopenhauer, e é interessante o Schopenhauer nascer nesse mesmo ano, né, 1956, é um livro que se coloca contra, faz uma crítica muito contundente a todo esse projeto de organização racional, de controle de objetivação de toda a matéria, da natureza, né, de controle do cosmos, que acaba, na verdade, destruindo ecologicamente todo o ambiente no qual essa mesma razão emerge. Esse livro, diferente de... Tem algumas similaridades. Eu disse que no Guimarães Rosa tem esse sujeito erudito, um grande escritor e tal, um diplomata e tal, que o seu pensamento, o seu modo de escrever, a sua linguagem é invadida por uma coisa ou outra, né? Por aqueles que não escrevem, por aqueles que não comparecem
esse ambiente intelectual, essa grande conversa sem fim da intelectualidade branca. E uma coisa similar na obra do Schopenhauer é que esse outro sujeito, um homem indígena, um xamã, que sofre, que vê seu povo sofrer e sendo dizimado diretamente por essa ambição de desenvolvimento, de acúmulo de riqueza e tal, da sociedade civilizada, dita civilizada, que se vê a si mesma enquanto civilizada, que afasta de si mesmo o mito, que afasta de si mesmo da imagem que ela faz de si mesma, né, pelos seus intelectuais e tal, todo o fetiche, todo o mito, todo, enfim, que se pretende completamente racionalizada e secular. O Schopenhauer, ele é um discurso estrangeiro a esse tipo de racionalidade. E, no entanto, esse homem que vem de um povo de tradição oral, de um povo que tem uma tradição, um modo de compartilhar o saber que não é escrito. Quando ele fala sobre essa experiência do ritual xamânico, essa experiência do sonho e tal, ele fala sobre estudar com os chapiris, ele fala sobre isso como um modo de estudo. Ele diz que os brancos eles gastam muito tempo contemplando essas peles de papel, né, as páginas e os escritos e tal, e ao mesmo tempo eles esquecem de tudo isso, né, enquanto quando ele descreve o processo de uma iniciação xamânica, na verdade a produção de um corpo, ele passa por um conjunto de ritos, de jejuns e tal, e um conjunto de práticas corporais para produzir aquela perspectiva xamânica. E, no entanto, ele decide escrever um livro. Em vários momentos ele vai dizer, né, que em muitos momentos ele diz, se todo esse nosso saber, que é muito antigo, fosse escrito, os brancos talvez acreditariam no que eu estou dizendo, levariam a sério isso. Né? Ele decide escrever um livro porque ele percebe o quanto essa sociedade civilizada ela tem como principal meio de expressão da sua razão um modo logocêntrico de pensar, um modo em que a escrita ela tem uma posição hierárquica superior em relação à fala, e que onde o raciocínio, a lógica, o conceito são mais valorizados enquanto expressões de um saber. O Schopenhauer, para fazer esse livro, é um livro que demora 40 anos para ficar pronto, ele convida um antropólogo francês para escrever, e ele comenta que no final do livro existe um pós-fácil escrito pelo Bruce Albert, em que ele vai descrevendo como o livro surge, e ele comenta que o Schopenhauer ele grava alguns longos discursos em fita cassete e pede para entregar para o Bruce Albert, tenta entrar em contato com ele e tal, e convida ele. O Bruce Albert, no artigo dele sobre aquele artigo A Crítica Xamânica da Economia Política da Natureza, ele diz que ele é meio que intimado, assim, né? Ele se sente compelido realmente a participar desse projeto. Ele já estava muito envolvido com a articulação Yanomami, ele teve uma importância ali para a articulação das lutas indígenas, junto com a Cláudia Andujá, nos anos 80, e como parte dessa luta, eles decidem, né, conjuntamente produzir esse livro. E o discurso que o Schopenhauer grava é um discurso em língua Yanomami, transcrito e traduzido pelo Bruce Albert e publicado primeiramente em francês em 2010, primeiro momento de publicação desse livro. Esse livro ele habita vários entrelugares. Esse livro é um livro de diplomacia, um livro de uma prática diplomática.
o antropólogo Viveiros de Castro, ele descreve a prática do xamanismo como uma prática de diplomacia entre diferentes mundos. E tem vários, entre lugares, várias fronteiras, entre mundos diversos que o Schopenhauer habita e ocupa para produzir esse pensamento. Um deles é esse entre-lugar que se dá entre a sociedade indígena e a sociedade branca, né? E, ao mesmo tempo, ele constrói ali uma aliança com um homem branco que o permite produzir esse livro, sendo o Bruce Albert basicamente um tradutor. Não existem textos propriamente do Bruce Albert nesse livro, exceto o pós-fácio que ele escreve de como o livro foi produzido. E sendo o Schopenhauer um xamã, essa experiência xamânica é também uma experiência diplomática entre o mundo humano e outros mundos dos outros seres que habitam a floresta. E isso é uma parte interessante que é necessário compreender para poder entrar em algumas questões de como o Schopenhauer descreve o conceito de ecologia, etc., que é onde eu vou chegar. Esses povos, os povos amazônicos, e existe uma certa similaridade entre muitos deles, que é descrita por antropólogos, seja o Viveiros de Castro, Claude Lévi-Strauss, o próprio Bruce Albert, etc., eles compartilham certas similaridades quanto ao discurso mítico que narra o surgimento das coisas. Esse livro é um livro que traz esse discurso mítico. Esse livro também... Isso é um aspecto interessante, porque eu me propus a estudar esse livro enquanto um livro teórico. Enquanto eu digo que ele é teórico por organizar um certo modo de explicar as coisas, um certo modo de agenciar o pensamento e o discurso em relação ao universo que rodeia a emergência, que envolve a emergência dessa articulação de pensamento. A teoria, ela nos dá essas ferramentas discursivas de se referir ao mundo, de se referir a acontecimentos e explicá-los, né? De se relacionar com eles, de organizar um certo caos nessa dispersão da experiência e de um conjunto de acontecimentos, de linká-los, né? De descrevê-los e se relacionar com eles, ter uma certa predição do tempo, ter um certo modo de se entender em relação a tudo isso. No entanto, sendo que a tradição de conhecimento escrito na sociedade ocidental e aquilo que a gente chama de teoria, de ciência, muitas vezes se confunde com a própria tradição branca, né? Esse livro, ele extrapola esse tipo de classificação. Ele é um discurso cosmológico, é um discurso de um xamã, né? É um discurso mítico. No entanto, ele talvez se a gente tentar ler ele de um ponto de vista científico, tentando buscar no conjunto dos seus enunciados um certo modo de verificação de como isso se refere a certos acontecimentos e relações causais que produzem estados de coisas no mundo, né? A ciência, o discurso científico é principalmente esse modo de formalizar, né, um conjunto de relações causais para poder explicar um certo estado de coisa, como essa coisa é formada, como é possível, formalizando essas relações de causalidade, a gente conseguir predizer o que é que pode vir a acontecer, ou o que é que acontece, né? Estabelecer certas leis que sempre que houver as condições X, a gente vai ter os efeitos Y, né? Se a gente tentar ler esse livro nessa perspectiva, o livro provavelmente não vai fazer tanto sentido. Esse livro ele não se pretende fazer uma explicação
científica, a partir desse tipo de método científico, daquilo a que ele se refere. No entanto, uma coisa interessante de se observar, por exemplo, o Henri Bergson, que é um filósofo francês, que era um filósofo da ciência, ele diz como a ciência ela sempre se acostumou com esse modo de perceber as coisas de modo espacializado, como coisas exteriores entre si, né? Eu posso observar esse celular, essa água, a água diferente do pote que está nela, cada parte do celular é exterior entre uma coisa e outra, eu sou exterior em relação a esse computador, coisas, né, atomizadas e que vão agindo uns sobre as outras, e a gente vai descrevendo esses links, né, essa relação entre uma coisa e outra. O Bergson, ele diz como toda ciência se acostumou a esse modo de pensar, de espacializar as coisas, de perceber as coisas enquanto coisas exteriores, né, de perceber as coisas nessa externalidade entre si, e de explicar elas a partir dessas lógicas causais e tal. E nisso a gente perde a capacidade de conseguir perceber as coisas num processo que as envolve como um todo, né? Que em vez de explicar cada etapa, de ir ali em cada detalhe, prestando atenção em cada mínimo detalhe e descrever essas causas, né? A ciência vai se especificando cada vez mais, né? E para você sobreviver no universo da ciência, você tem também que se tornar um especialista nesses. Vai diminuindo mais e mais cada causa, né? E você perde uma certa imagem holística do todo. O mito, esse discurso mítico, sendo o mito um outro modo de organizar o pensamento em relação ao caos, né? Dessa dispersão da experiência, do fato de existir no mundo, o mito ele busca um discurso mais geral sobre as coisas, e ao mesmo tempo ele reenvolve todas essas coisas mínimas numa certa transformação holística da percepção. Eu acho que esse livro, principalmente, ele traz essa é uma experiência incrível de transformação do modo como se percebe uma história a partir, tentando captar o todo de seu movimento, tentando reenvolver todo esse conjunto de coisas, do desenvolvimento da ciência, do desenvolvimento da sociedade ocidental, da produção de mercadorias, de desenvolvimento econômico, etc., numa percepção mais geral. O mito também, ele não é uma coisa estática, ele não é o Gênesis, que desde que foi escrito, por mais que se altere ali algumas traduções e tenha um esforço de retraduzir, de encontrar outras formas de tradução, diz mais ou menos a mesma coisa. Ele o discurso mítico nessa sociedade de tradição oral, ele é constantemente reatualizado. E ele é reatualizado para dar condições de se explicar, de se encarar os eventos, né, os acontecimentos, e de se relacionar a eles, produzindo sentido, né, produzindo sentidos que nos orientem em relação a aquilo que acontece. Eu tô me referindo a algumas coisas assim de modo muito geral, mas tentando explicar aqui principalmente esse modo formal do discurso mítico. Os mitos são também histórias que eram compartilhadas, né, entre povos ali e tal, e diferentes povos da Amazônia, eles vão ter um certo modo comum, e aí voltando agora ao que eu anunciei alguns minutos antes, um certo modo comum de explicar como as coisas vieram a ser. O Schopenhauer, ele vai falar em muitos momentos, que tem uma parte aqui que eu salvei, que eu marquei para poder ler, deixa eu só abrir ela. Eu vou ler esse parágrafo, que resume um pouco o que é que eu quero mostrar.
No primeiro tempo, não havia caça nenhuma na floresta. Existiam apenas os ancestrais com nomes de animais, os Yarori. Mas a floresta não demorou a entrar em caos e todos eles viraram outros. Adornaram-se com pinturas de urucum e foram pouco a pouco se transformando em caça. Desde então, nós que viemos à existência depois deles, os comemos. No entanto, no primeiro tempo, todos fazíamos parte da mesma gente. As antas, os queixadas e as araras que caçamos na floresta também eram humanos. É por isso que hoje continuamos a ser os mesmos que aqueles que chamamos de caça, Yaropê. Os coatás, que chamamos Pacho, são gente como nós. São humanos coatás. Yanomai, Tepe, Pachó. Mas nós os flechamos e moqueamos para servir de comida em nossas festas Reahu. Apesar disso, aos olhos deles, continuamos sendo dos deles. Embora sejamos humanos, eles nos chamam pelo mesmo nome que dão a si mesmos. Por isso acho que nosso interior é igual ao da caça. Mesmo se atribuímos a nós mesmos o nome de humanos, fingindo sê-lo. Já os animais nos consideram seus semelhantes que moram em casas, ao passo que eles se veem gente da floresta. Por isso dizem de nós que somos humanos, caça, moradores de casa. Moradores de casa. Tem um mito Ayaquara também que eu sempre lembro, que diz, né? No início todos eram humanos e jabutis. Vários povos amazônicos, habitantes do território da floresta amazônica, como os Yanomami, eles vão explicar esse tempo mítico onde existe um estado em que os seres eles não eram ainda diferenciados entre o humano, animal, planta, isso, aquilo, etc. Existia uma certa imersão, uma certa promiscuidade de todas as formas, né? Isso por exemplo, é também esse caos que o xamã avisa, para o qual a Terra pode voltar a emergir, né? Que esse céu, esse primeiro, ele fala sobre um primeiro céu que era muito frágil, né? E que tombou, e que se tornou em caos. E aí, depois as coisas começam a se atualizar em diferentes formas, né? Mas existe um fundo comum a todos os seres em que todos eram humanos, todos eram gente. E eles vão se diferenciando. Uns se tornam a caça, outros se tornam planta, outros perdem seus corpos, se tornam os espíritos da floresta, outros se tornam gente. Mas todos eles têm um certo fundo comum que os acompanha. Isso é muito interessante porque isso é radicalmente oposto aos modos ocidentais de explicar o surgimento das coisas. Por um lado, a gente tem a mitologia cristã, que fala primeiro sobre a criação, né, de um ambiente com seus seres, né, com animais, plantas, etc., e que, por último, é coroada com o homem. Apenas um ser, especificamente, é criado enquanto humano, e para ele é dado todo esse universo. E no discurso da evolução biológica, no evolucionismo biológico, apenas um ser, especificamente, no conjunto das diferentes linhas evolutivas que compõem a natureza, apenas um ser especificamente se torna humano e se diferencia de todas as outras coisas. E passa a dominar sobre todas as outras coisas. Esse discurso dos povos indígenas é radicalmente oposto a isso, e isso tem um conjunto de consequências, no modo dessas sociedades se comporem junto com os outros seres. O xamã, ele é aquela pessoa capaz de reinvocar esse passado pré-individual, em que as coisas não estavam individualizadas, né, e caracterizadas em suas diferentes formas. Ele consegue
ele reinvoca esse lugar em que as coisas ainda não eram diferenciadas. O xamã, ele consegue habitar esse entre-lugar entre o humano e o extra-humano, né? O humano e os outros seres, que nesse mundo habitado de diferentes perspectivas, veem a si mesmo também enquanto humanos, né? Por exemplo, um exemplo muito usado na antropologia, mas que aparece muitas vezes também no discurso do Schopenhauer, que cabe assinalar, é um discurso que faz uma antropologia da sociedade branca, né, um intelectual indígena, vindo de um povo que sempre costumou ser descrito pela antropologia ocidental, passa então a descrever, fazer uma etnografia de fato, né, uma descrição dos modos de um outro povo, né, faz esse discurso etnológico, etnográfico sobre a sociedade ocidental, seus modos de produzir, seus modos de habitar, né? Tem capítulos sobre a cidade, tem uma coisa que é muito importante, por exemplo, o lugar da mercadoria e a paixão que se tem pela mercadoria nessas sociedades. E aí, enfim, depois eu volto a isso porque eu queria concluir primeiro esse ponto sobre esse discurso cosmológico e essa posição do xamã em relação a esses diferentes mundos. Uma coisa a se observar, por exemplo, é como que o modo como o xamã se veste, né, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção estudando sobre o xamanismo, é que o modo como eles se preparam corporalmente para os ritos xamânicos é também um modo de tentar ser mais parecido com os espíritos com o qual eles se relacionam, né? O xamã é, de alguma forma, esse homem espírito, ele é alguém que extrapola esse invólucro dessa subjetividade humana para entrar em relação com os outros espíritos. Desculpa se eu me perdi um pouco nesse ponto, enfim, eu tô vagando um pouco também aqui sobre essas questões. Eu acho que explicar isso, acho que explicar a importância que esse fundo pré-individual e esse fundo pré-cosmológico, né, que é anterior à configuração de um mundo, ele vai estar sempre presente, né? Tudo aquilo que o Schopenhauer descreve, ele descreve em sua imagem atual, né, em sua matéria bruta, que é vista também enquanto que tem também sempre uma dimensão virtual. Existe sempre um chapiri, né, que é um desses espíritos que traz que liga essa forma atualizada e concreta das coisas no mundo a um certo fundo cosmológico, né? Os chapiris são muitos, né? A forma como o Schopenhauer vai descrevendo os chapiris é sempre uma coisa que extrapola o próprio discurso. E todas as coisas elas têm essa dupla dimensão entre carne, entre matéria e uma dimensão virtual. A própria prática da caça, da cura e tal, sempre se dá nessa dupla dimensão, né? Quando se vai, por exemplo, quando o xamã vai tratar uma doença, existe sempre também, além do uso de plantas, além, enfim, das práticas de cuidado nessas sociedades, existe também um ritual de relação, de diplomacia, de conflitos também, de negociação entre os chapiris, né, os espíritos e as outras formas de espírito, por exemplo, os Newari, que são espíritos maléficos, né? O xamã, ele vai mobilizar os espíritos que ele traz junto consigo
para afastar aquele espírito maléfico, né? E ao mesmo tempo ele também está ali conduzindo as práticas de cuidado sobre o corpo, com o uso de plantas, etc. A caça também, né? A caça, antes de se matar um animal, se negocia primeiro com a forma espiritual daquele animal, né? Então, existe sempre enfim, o xamã é sempre alguém que está habitando esse entre-lugar entre o mundo humano e não humano. Eu vou... Bom, eu acho que se referir a essa dimensão pré-cosmológica que está o tempo todo presente, que o xamã está o tempo todo trazendo de volta, reabitando esse lugar onde as coisas não se diferenciam tanto, assim, né? O que é humano, o que é animal, etc. Esse outro mundo cosmológico, ele é importante também para entender o que é que o Schopenhauer está chamando de queda do céu, né? Esse discurso de uma entropia cosmológica, em que esse arranjo do cosmos se descarrilha, levando o mundo a um estado de caos novamente, né? No princípio, tudo era sem forma e vazio. Até, enfim, só para provocar, como é curioso que povos de diferentes tradições possam, às vezes, de diferentes formas, compartilhar certos pontos comuns, né? Embora o modo como essas histórias se desdobram possa como essas histórias se desdobrem podem ser muito diferentes. Tem um outro parágrafo que eu queria ler que fala sobre essa questão da queda do céu. Ele diz o seguinte: todos os seres que moram na floresta têm medo de ser eliminados pela imensidão do céu, até os espíritos. É isso, finalmente, que a gente de nossas casas receia. É isso que as faz chorar. Todos bem sabem que o céu já caiu sobre os antigos, há muito tempo. Conheço um pouco dessas palavras a respeito da queda do céu. Escutei-as da boca dos homens mais velhos quando era criança. Foi assim. No início, o céu ainda era novo e frágil. A floresta era recém-chegada à existência. E tudo nela retornava facilmente ao caos. Moravam nela outras gentes, criadas antes de nós, que desapareceram. Era um primeiro tempo, no qual os ancestrais foram pouco a pouco virando animais de caça. E quando o centro do céu finalmente despencou, vários deles foram arremessados para o mundo subterrâneo. Lá se tornaram os Aon Patari, ancestrais vorazes de dentes afiados que devoram todos os restos de doença que os xamãs jogam para eles, embaixo da terra. Continuam morando lá, junto do ser do vendaval, Yaroporari, e do ser do caos, Sheuan Ripo. Vivem ali também na companhia de seres queixadas, vespas e vermes tornados outros. Uma coisa que o Schopenhauer descreve, eu tinha até eu acho que essa tem uma outra citação que eu não salvei, mas eu posso explicá-la. Uma outra coisa que o Schopenhauer descreve sobre... Deixa eu só... Aqui, já achei isso. Mas é uma outra coisa, para entrar sobre a questão da ecologia. O Schopenhauer descreve esse arranjo cosmológico, né? A passagem dessas coisas que estão todas instáveis, né? Num processo muito intenso de transformação, né? Que é animal, que é gente, que é espírito, que é planta, e né, tudo de alguma forma vibrando ali nessa, como eu usei essa expressão de promiscuidade de todas as formas. E quando ele faz a descrição da produção desse cosmos, né, da formação, da articulação dessa atmosfera cósmica, né, de um ambiente, né, ele fala que o Mama, que é o primeiro demiurgo, né, o demiurgo da Terra, o primeiro espírito, né, o ser ancestral,
o Mama, ele usa certas barras de metal que ele estende o céu e prende nos limites da Terra. E ele finca esses metais no centro, no âmago da Terra. E é com esse tipo de discurso que o Schopenhauer vai, por exemplo, denunciar a mineração enquanto uma atividade que violenta o corpo terrestre, que abre as entranhas da Terra para escavar esses metais e, traz esse risco de instabilidade cósmica que destrói essa configuração cósmica da floresta e traz o mundo de novo ao caos. Ao mesmo tempo que esse discurso que é tão geral, né, que tenta apreender um recorte temporal bastante grande, né, bastante extenso, da história da floresta, da história dos seres e tal, ele traz ao mesmo tempo uma sensibilidade, um certo modo dessa relação o Marco Antônio Valentim vai se referir a isso de um modo muito interessante, que essas condições termodinâmicas do pensamento, essas condições ecomentais da relação entre do modo como o pensamento se situa com o seu entorno, traz todo esse discurso, ele traz uma sensibilidade muito interessante para pensar, né, as transformações climáticas, termodinâmicas que a gente já vem enfrentando. No entanto, esse tipo de discurso, né, desse povo que foi completamente excluído de todo o nosso modo de toda a nossa tradição de pensamento. Eu acho que esse livro ele é um marco muito importante por ser a obra de um povo que foi largamente exterminado, fisicamente, culturalmente, epistemicamente, que nunca foi convidado, nunca foi levado a sério nos nossos modos de conhecer, de narrar os eventos, né, nosso modo de pensar a nossa existência, de nos entender em relação ao ambiente que a gente vive, etc., e em relação à nossa própria história. E que é também muito incômodo, né? Eu acho que uma coisa que eu gosto nesse livro é como ele coloca todos os seus leitores num certo lugar comum. Diferente de Deleuze, que inclusive é um autor que eu gosto muito, as suas leituras de Kant, de Hegel, de Marx ou de qualquer outro autor clássico do cânone ocidental não vai te ajudar a ler o Schopenhauer. Talvez nem mesmo o Levi-Strauss, né, um antropólogo. Então, é um livro com o qual eu tenho convivido há algum tempo e tenho tentado entender essa expressão, esse modo de expressão de um pensamento, né, e tal, que não se adequa, não cabe nesses parâmetros daquilo que a gente considera um discurso teórico, um discurso conceitual, um discurso filosófico, científico, etc., e ao mesmo tempo nos faz pensar de um modo muito inquietante. É um livro que vai passando ali desde esse discurso mítico sobre o nascimento das coisas, narrando também o processo de formação de um xamã, né, do Copenau, a produção desse corpo xamânico, o encontro com os brancos, né? O Copenau, ele é alguém que sai da aldeia Yanomami, vai trabalhar junto com os brancos, trabalha na FUNAI, etc. Inclusive, ele escreve, né? Ele poderia ter escrito se ele quisesse, mas ele preferiu fazer esse livro com a colaboração do Bruce Albert e pedir que o Bruce Albert entregue a essas palavras à sociedade branca. Fui olhar o celular aqui para ver o tempo e acabei me distraindo, desculpa.
É, é um livro que narra né, ele começa, o livro é dividido em três partes. Na primeira parte ele narra principalmente essa cosmogonia, o surgimento da floresta, do cosmos, dos seres, né, do raio, do trovão, etc, etc, da formação de um xamã, depois o encontro dele com os povos brancos, e aí é uma parte muito dura de histórias muito tristes, de coisas que acontecem, né, pela invasão de missionários evangélicos nas terras Yanomami, pela invasão de garimpeiros, etc. Tem histórias assim bem difíceis. E tem uma terceira parte em que o Schopenhauer faz críticas muito contundentes, muito interessantes aos modos de habitar a cidade, descreve a visita dele a Nova York, a Paris, aos museus, é, e descreve principalmente esse modo de produção todo concentrado na produção de mercadorias e no acúmulo de mercadorias, né? E como isso molda o jeito do homem branco pensar e tal. É uma obra que vai passando por muitas partes e oferece uma expressão muito bem articulada e muito perspicaz, assim, muito interessante de um modo de pensar tanto a sociedade ocidental quanto muito mais a sociedade ocidental do que entender os povos indígenas, né? É um discurso autoetnográfico, narra muitos eventos biográficos do Schopenhauer, mas a partir disso ele fala principalmente sobre os modos de viver do povo branco. Eu sei que eu já falei pra caramba, eu tava até, eu sempre fico preocupado em não conseguir desenvolver tudo, mas é tanta coisa, e aí a gente vai falando, e nesse esforço de ordenar o discurso, a gente muitas vezes não fecha. Mas eu queria só caminhar aqui para uma finalização. Eu vou ler mais uma citação para, diante de tudo isso que eu falei, situar o que o Schopenhauer está chamando aqui de ecologia e como entender isso nessas relações interétnicas, né, entre os indígenas e os não indígenas. E como relacionar isso, enfim, eu tô tentando de alguma forma, assim, colocar essa obra nessa tensão entre aquilo que nos forma, né, academicamente, entre aquilo em relação ao qual a gente tem que se adaptar, a gente é cobrado para poder estar na academia, na universidade, etc., e todo modo como a gente entende a nossa tradição intelectual, né? Esse livro é um ponto de inflexão muito interessante nisso, mas, ao mesmo tempo, ele tensiona muito isso, né? E faz críticas a todo esse modo de pensar, muito concentrado na palavra, no conceito, no texto, né? E também na mercadoria, né? Vou ler essa citação aqui, esse parágrafo. O mama tem sido, desde o primeiro tempo, o centro das palavras que os brancos chamam de ecologia. É verdade. Muito antes de essas palavras existirem entre eles e de começarem a repeti-las tantas vezes, já estavam em nós, embora não as chamássemos do mesmo jeito. Eram desde sempre, para os xamãs, palavras vindas do espírito, para defender a floresta. Se tivéssemos livros, os brancos entenderiam o quanto são antigas entre nós. Na floresta, a ecologia somos nós, os humanos. Mas são também, tanto quanto nós, os chapiri, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol. É tudo que veio à existência na floresta, longe dos brancos, tudo que ainda não tem cerca. As palavras da ecologia são nossas antigas palavras, as que Omama deu a nossos ancestrais. Os chapiri defendem a floresta desde que ela existe. Sempre estiveram
do lado de nossos antepassados, que por isso nunca a devastaram. Ela continua bem viva, não é? Os brancos, que antigamente ignoravam essas coisas, estão agora começando a entender. É por isso que alguns deles inventaram novas palavras para proteger a floresta. Agora dizem que são agentes da ecologia, porque estão preocupados, porque sua terra está ficando cada vez mais quente. Uma coisa interessante a se observar aqui, no que o Schopenhauer chama de ecologia, eu gosto muito quando ele diz, né, ecologia é tudo aquilo que ainda não tem cerca. E ele vai elencando um conjunto de coisas, né? Ecologia somos nós, os humanos, mas também os chapiri, que são os espíritos da floresta, os animais, as árvores, os rios, os peixes, a chuva, toda essa composição cosmológica da existência e a relação entre elas. O Marco Antônio Valentim, nesse livro, ele propõe um conceito muito interessante, que é o de antropia. Ele brinca com a palavra entropia e transforma em antropia. Aquilo, né, que entropia, e aí do antropos, né, do humanos, ele puxa essa palavra antropia. A entropia na física é esse momento em que as coisas, por exemplo, por um superaquecimento, né, uma agitação dos átomos, elas tendem à dispersão total, né, à deformação. A queda do céu, por exemplo, esse céu que é estendido com essas varas de metal e que são presas no âmago da Terra e que os invasores brancos tentam extrair extrair em busca desse metal, e ao mesmo tempo colocam em risco toda essa composição ecológica, né? A destruição da floresta, o desmatamento, a mineração, a explosão essa coisa de colocar uma bomba dentro do estômago de um ser vivo, né? Que se arrebenta, né? Essa coisa viva que é a floresta. Tudo isso produz essa entropia, esse desarranjo entre as coisas que estão em relação, que convivem, né? Que coexistem, que se comunicam, com as quais o xamã habita esses entre-lugares, essa diplomacia entre diferentes sociedades que compartilham com nós um certo fundo humano, um certo espírito de vida, enfim, que nos deixa essa questão do que é que nos faz ser especificamente humanos, né? Que coloca em questão todo esse processo em que a gente tenta se diferenciar, se afastar da nossa animalidade, né? Objetivando a natureza, exteriorizando os animais, as florestas e tal, enquanto coisas objetificáveis, apropriáveis e tal, e se colocando enquanto essa consciência externa a elas, que busca controlar esse ambiente, né? E que, enfim, que vai produzindo a própria natureza enquanto uma transcendência, né? A gente vai tentando descrever todos os processos biológicos, químicos, etc., objetificando, tentando se distanciar disso, se colocando numa posição distante disso, e ao mesmo tempo, contraditoriamente, todo esse esforço de ir recalcando a natureza enquanto coisa exterior, se volta a nós enquanto evento sobrenatural. Isso é um argumento muito interessante desse livro, que passa por um longo percurso, debatendo com, principalmente o Heidegger. O Marco Antônio Valentim era um filósofo muito dedicado à filosofia heideggeriana e ao estudo de Kant, etc., e quando descobre as cosmologias indígenas e perspectivas indígenas, ele dá uma volta de 180 e coloca tudo isso em questão, né? A primeira parte do livro ele vai fazer uma crítica muito contundente a Heidegger, né? E também vai comentar muito Kant aqui, e vai fazer essa crítica forte a esse antropos, esse sujeito humano, que se exterioriza de tudo, tenta produzir essa natureza enquanto representada pela ciência, né? A ciência enquanto modo oficial de dizer em que as coisas não humanas, né, roubadas de sua
existência viva é dita enquanto objeto, é dita enquanto matéria passiva. Né? E o quanto essas coisas voltam para nós enquanto evento mais que natural, sobrenatural, né? As catástrofes climáticas, etc. Por isso o título do livro, né? Extramundanidade e sobrenatureza. Né? Aquilo que extrapola o que a gente tenta produzir enquanto mundo, enquanto uma certa atmosfera de sentido que nos orienta na existência. Né? O Marco Antônio Valentim vai descrevendo ali o sujeito na obra de Heidegger, enquanto esse, né, o Dasein, o ser aí, que somente para ele é colocado um horizonte de história, de possibilidade, de desenvolvimento, de agir sobre o mundo, né? E todas as outras coisas são recalcadas para esse lugar da não, né, de não ter mundo, né? O animal para Heidegger não, é carente de mundo, né? Por isso que ele chama ele faz essa torção, né, de entropia, antropia. Por quê? Porque esse sujeito que se exterioriza em relação à natureza, que tenta controlá-la, né, que tenta predizê-la o tempo todo, ele é ao mesmo tempo um agente produtor de entropia, um agente produtor de caos, um agente que leva o seu próprio mundo a uma desordem, né, a uma instabilidade que coloca a sua própria existência em risco. E aqui agora eu espero realmente concluir, até fechei o livro. O discurso do Copenau, esse discurso mítico, esse discurso que não encontra na nossa tradição nenhum acolhimento enquanto discurso digno de razão e de explicação das coisas, é um discurso que propõe todo um outro modo de habitar, do pensamento habitar o mundo no qual ele existe. Né? E aí o sonho tem um papel muito importante. O sonho é aquele momento onde essa grande coisa falocêntrica, né, da razão que se impõe sobre tudo, né, que se ergue imponente, enfim, essa ereção do homem racional moderno, é onde, enfim, a razão perde suas pregas, né? Ela perde o controle, ela é penetrada por uma enxurrada de imagens, onde a memória se abre para um conjunto de imagens, enfim. O Marco Antônio Valentim, ele escreve um texto que, na verdade, está no prelo, mas eu já tive acesso, mas o argumento é dele, falando sobre o sonho, e diferenciando o sonho enquanto uma projeção narcísica do sujeito sobre as coisas, em que ele vai se refletindo em todas as outras coisas, como é, por exemplo, explicado por Freud, e o modo como Freud descreve as sociedades animistas. Né? Para o Copenau, sempre que ele fala do sonho, ele fala em virar outro. O sonho, esse lugar do sonho, né, é não é onde o pensamento, em vez de se pretender um controle cósmico das condições termodinâmicas do seu ambiente, enfim, ele passa a se reenvolver com esse ambiente. E o sonho é esse lugar de uma dança cósmica, é esse lugar de experienciar a existência enquanto coisa viva, enquanto de nos experienciar, né, enquanto imersos, em vez de completamente exteriores, aquilo que a gente tenta objetivar e afastar de nós enquanto animalidade, natureza, né, estado de natureza, etc. E toda essa coisa da qual a nossa teoria social e política tenta se afastar, né, tentando racionalizar tudo. O sonho, ele acolhe tudo isso, reabitando isso, recriando toda uma relação sensível com tudo isso. Talvez, pode ser que essa natureza que a gente recalcou enquanto coisa morta e passiva, por muito tempo em nossa tradição intelectual, ela se intrometa agora, por exemplo, como diz a Isabelle Stengers, uma filósofa belga, dizendo que Gaia, né, esse planeta, enquanto entidade viva, ela reage, né?
e, e invada e se intrometa na nossa vida, e a gente vai ser forçado, né, a criar uma outra relação com ela. Eu não consegui, sei lá, abordar, não vou entrar, desenvolver mais, eu não consegui falar da questão da mercadoria pro Copenhague. Eu só posso dizer, talvez muito rapidamente, de que uma coisa que o Marco Antônio Valentim também traz nesse livro, eu acho muito interessante, que é o de que esse mesmo pensamento que tenta objetivar tudo, pôr tudo sob controle, por seus meios racionais e tal, e controláveis metodologicamente, etc., a produção de mercadorias é como se fosse como se fosse, não, é a expressão prática, concreta, né, do que isso vira em relação do nosso modo de se relacionar às coisas, né? Tudo é objetificável, tudo é transformado em propriedade, né? Tudo é transformado em mercadoria. E muitas vezes o nosso modo de produzir conhecimento é sempre buscando uma certa extração lucrativa de tudo, né? A gente quer ler o Copenhague e tentar tirar algo que renda, né? Sei lá, que se torne análise, que se torne conceito, que se torne uma força técnica da mente, que a gente monetiza. Obrigado, o Wendel, por trazer isso. Sempre nessa relação exploratória com tudo, né? Com tudo com o qual a gente se relaciona. Só para terminar, eu vou ler um poema que eu encontrei hoje. Esse livro, para mim, é muito importante. É de um poeta português, o Herberto Helder. Se chama O Poema Contínuo, é uma antologia dele. Tem um poema um pouco longo que eu achei muito bonito. Esse livro eu levo comigo para todo lugar, assim, é um livro muito importante para mim. Eu vou ler esse poema e terminar por aqui. O nome do poema se chama Humus. Pátios de lajes soerguidas pelo único esforço da erva. O castelo, a escada, a torre, a porta, a praça. Tudo isto flutua debaixo de água, debaixo de água. Ouves o grito dos mortos? A pedra abre a cauda de ouro incessante. Só a água fala nos buracos. São palavras pronunciadas com medo de pousar. Uma tarde que viesse na ponta dos pés, o som devagar de uma borboleta. A morte não tem só 5 letras, como a claridade na água, para me entorpecer. A cantaria lavrada, com um povo de estátuas em cima, com um povo de mortos embaixo. Primaveras extasiadas, espaços negros, flores desmedidas, todos os dias, debalde, repelimos os mortos. É preciso criar palavras, sons, palavras, vivas, obscuras, terríveis. Uma candeia vem de mão de mulher, em mão de mulher, debruça-se sobre uma grandeza, aumenta. Quem grita? Só a água fala nos buracos. Tocamos-nos todos, como as árvores de uma floresta no interior da terra. Somos um reflexo dos mortos. O mundo não é real. Para poder com isto, e não morrer de espanto, as palavras, palavras. A lua de coral sobe, no silêncio, por trás da montanha em osso. É o silêncio e o que se cria no silêncio. E o que mexe no silêncio. É uma voz, a morte. Nas tardes entonteadas encontrei uma árvore de pé, do tamanho de um prédio. As árvores atravessam o inverno, ressuscitam. São as primaveras sucessivas, delicadas, as primaveras frenéticas, as primeiras primaveras. Primaveras que atingem o auge nos mortos. Feche os olhos, há outra coisa enorme. Atrás desta vila, há outra vila maior, outra imagem maior. Há palavras que é preciso afundar logo noutras palavras. Uma vida monstruosa. Quando falo está ali outra coisa, quando me calo, outra figura maior. Fecho os olhos, vejo virem os gestos. O espanto recamado de mundos caminha desabaladamente. Sinto os mortos, a terra remexe. De mais longe vem um ímpeto, põe-se a caminho a imensa floresta apodrecida. Ouve-se a dor das árvores, sente-se a dor dos seres vegetativos, ao terem de apressar a sua vida lenta. Pôs-se a caminho um remexer de treva, e não tardam as dispersas primaveras, uma atrás da outra. Passa no mundo a estranha ventania, os mortos empurram os vivos.
É o tumulto, o peso do espanto, as forças monstruosas e cegas. A pedra espera ainda dar flor. O som tem um peso, há almas embrionárias. Tudo isto se fez pelo lado de dentro, tudo isto cresceu pelo lado de dentro. Acrescentou-se o tempo, um alto relevo esquecido, o tempo. Acrescentou-se um pórtico aos pórticos, um terraço aos terraços. É um friso fantástico com uma cidade incompleta. Aqui a nave atinge alturas desconexas, o tempo. Ouves os gritos dos mortos? O tempo. É preciso criar palavras, sons, palavras vivas, obscuras, terríveis. É preciso criar os mortos pela força magnética das palavras. Através da paciência, o esforço do homem tende para a criação dos mortos. Por trás da imobilidade, horas verdes caem de espaço a espaço. Gotas de água no fundo de um subterrâneo. E em volta, um círculo de montanhas atentas. No alto da noite côncava e branca, uma camélia gelada. E metem as árvores para o interior, a tinta e os ramos. Absorção dolorosa, diamante polido, vegetação criptogâmica, o tempo. E o céu, basta-nos o nome para lidar com ele. O céu, uma noda que se entranha noutra noda. A água tem um som. Mar inesgotável que desliza no silêncio. Põe o ouvido à escuta de encontro ao mundo. Ouço-me para dentro. Mal posso dar no mundo um passo sem tremer. Sinto-me balouçado num sonho imenso. Ando nas pontas dos pés. E estou só e à noite. Há palavras que requerem uma pausa e silêncio. O lento acordar das vozes submersas, uma treva viva, um buraco de treva. Imaginem isto. Imaginem o lojista em debate com a vida subterrânea. O lojista deparando com uma alma esplêndida e depois outro assombro. E atrás deste assombro há outro assombro, passos apressados dentro das próprias almas. A pedra abre a cauda de ouro incessante, mãos sôfregas, palpam sedas amarelas e perguntam. Oh, palavras não, porque tudo está vivo, o assombro, o esplendor, o êxtase, o crime. Noite caiada com uma mancha vermelha, de polo a polo. Catástrofes boreais, estrelas no caos, terrores elétricos. Ouves o grito dos mortos? Também eu atravessei o inferno. Chegava a ouvir o contato das aranhas, devorando-se no fundo. O meu horrível pensamento só a custo continha o tumulto dos mortos. Há dia em que o céu e o inferno esperam e desesperam. Velhos lojistas olham para si próprios com terror. Uma coisa desconforme levanta-se e deita-se conosco. São outros mortos ainda. Vê tua árvore? Uma camada de flor, um grito, outra camada de flor, outro grito. Sob o fluido elétrico, o quintal tresnoita. Até o escuro se eriça. Há diálogos formidáveis na obscuridade. Nesta primavera há duas primaveras, perfume, ferocidade. Turbilhão azul sem nome. O sono irrompe como hastes de cactos. Pélago desordenado. Eu sou a árvore e o céu. Faço parte do espanto, vivo e morto. Vem a noite. Os céus noturnos parecem ter gelado em azul. Vem a noite, e com a noite interrogo-me: existe? O que existe é monstruoso. Por trás de mim há uma coisa que apavora. Ouves o grito dos mortos? Respiro. É uma atmosfera de reticências. A parte de dentro é que está viva. Respiro. A beleza não existe. A miséria conserva. Tem os cabelos pretos. Perde-os todas as noites com um sorriso de angústia. Aqui nesta cripta está o relento, branco e mole, criado na escuridão e no silêncio. Branco sem olhos, branco e mole, onde se ouve o lento trabalho das aranhas no fundo. Sentiste o teu pensamento avançar mais um passo no silêncio? Sentiste-o avançar no silêncio? Dentro de cada ser ressurgem os mortos. A noite, com outras noites em cima. Há como um assassinato de que se não ouvem os gritos. O sol negro, lepra, as canduras. Só a água fala nos buracos. Estamos como sons, peixes repercutidos. O homem rói dentro do homem. Criam-se olhos que veem na obscuridade. Deitamos flor pelo lado de dentro. Os túmulos estão gastos de um lado pelos passos dos vivos e do outro pelo esforço dos mortos. Moram de um lado o espanto, a lentidão, a paciência, a ferocidade. Aqui agora a escuridão é viva. De pé, de ferro, olhos brancos, verde, e rompe para o lado de fora. Está viva. Ouço o ruído calamitoso das águas. São muitas vozes. Os mortos estonteados têm medo de nascerem belos. A noite é de aparato. Atrás disto andam enxurradas de sóis e de pedras, e outras figuras tremendas atrás das palavras. Fica de pé o espanto, e os mortos mais vivos do que quando estavam vivos. Sob o fluido elétrico, todo ano as árvores se desentranham em flor. Pegou-lhe sonho também. É um desbarato.
uma profusão que as devora. A alma é exterior, envolve e impregna o corpo. Na pedra recalcada e concentrada, os grandes fluidos desgrenhados. Na árvore, a alma da árvore. Na pedra, a alma da pedra. Ouves o grito dos mortos? É preciso abalar os túmulos, desenterrar os mortos. Através da pedra, destas fisionomias. Transparecem outras fisionomias. Os mortos, os mortos. Usam a cabeça como quem usa um resplendor. Um resplendor. De pé na voragem, perguntas, perguntam. E nesse momento de paixão, todas as forças se concentram e põem o pé no mistério. Estalaram os botões dos salgueiros, um bafo úmido lilás turba e perturba. A primavera toca mais fundo na loucura, revolve os vivos e os mortos. Todos deitam flor. Cai o inverno dentro da primavera, engrandece-a. Tudo se entreabre em vertigem azul. Os mortos andam, vagueia a floresta apodrecida e avança desenraizada para mim. Uma inocência atroz, uma tristeza irrefletida, põe a mão e molha, deforma tudo, destinge o sonho. O que estava por baixo está agora por cima. A flor esbraseada das noites sobre noites de concentração, com o sítio imóvel, as labaredas do sítio imóvel. Tudo está ligado e é conduzido por uma mão enorme. As bocas falam por muitas bocas. Ouves o grito dos mortos? A um grito embaixo corresponde logo um grito em cima. Os seres extraordinários que ainda não tinham entrado no mundo. Um arranco na profundidade, põe-se a caminho outro panorama. Esta luta entre o inferno e o sonho revestiu-se de cimento e de grandeza. Sustentada, já vou terminar, sustentada no único pilar a noite, poça azul, ouro gelado, tem os cabelos em pé. O pavor entrou em plena primavera. Cachorros agachados de terror sustentam uma arcatura de luz intolerável. É o sonho em marcha, aqui não ouço os passos, uma gota de tinta como uma gota de leite. Delicadeza, abundância, tinta entornada. A cerejeira é uma aparição, a febre devora as macieiras. Todas as árvores se consomem de sonho, são construções vivas, fixadas no silêncio, suspensas na luz. Ah, cinematografar a morte de uma flor, uma tábua atônita, um nome transfigurado. Ouves o grito dos mortos, como se as palavras gesticulassem para dentro, como uma primavera escorre morte. Agora meto-me medo. 2 castiçais de prata foram a minha vida. As aranhas envelhecem, as sombras caminham. Dessa pata monstruosa escorre sempre ternura. A pedra abre a cauda de ouro incessante. Somos palavras, peixes repercutidos. Só a água fala nos buracos. Apenas o som devagar de uma borboleta, um exagero minúsculo, medo, uma névoa sensível, uma mulher. O que vale um pássaro? Apenas as velhas, uma roda de aranhas na cabeça, até que adormecem com um grito cândido. Quem grita? Atravessei viva o inferno, diz uma árvore, entontecida, tão viva que a confundo com a morte. É uma inteligência exterior. Sou os mortos, diz uma árvore com a flor recalcada. E assim as árvores chegam ao céu. É o diálogo dos dias e das noites, entre as fazendas petrificadas e os grandes desmoronamentos das estrelas. Mais braços na monstruosa árvore do sonho, cores ininterruptas, colunatas absortas, pórticos imaginários, a sombra da sombra. Também eu atravessei o inferno. Chegava a ouvir o contato das aranhas devorando-se no fundo. O meu horrível pensamento, só a custo, continha o tumulto dos mortos. Pergunto, perguntas, perguntam. Oh, palavras não, porque tudo está vivo. O assombro, o esplendor, o êxtase, o crime. As figuras são figuras de delírio, deitam raízes tremendas, atentas, raízes elétricas. Ah, uma catástrofe que engrandeça, o prestígio da peste, a fascinação das coisas mais altas. Os mortos, uma enxurrada de cores rudimentares, o colérico crime dos mortos, é o grito dos mortos libertos. Imóveis, magnéticas, as sedas amarelas. Acordou toda a peste nas florestas intangíveis. Os astros mudam de cor, de queda em queda. É preciso criar palavras, são palavras vivas, obscuras, terríveis. Ouves o grito dos mortos? É preciso matar os mortos. Outra vez, os mortos. Agora é com vocês aí. Renan, prazer te ver e falar contigo de novo, viu? Prazer meu, Wendel. Eu achei bem interessante quando você
colocou, né, que as condições ecomentais, né, se eu entendi bem, você sugere também fazer a leitura do livro com essa perspectiva, né, assim, buscando entender o contexto, né, dos povos originários e até um pouco se distanciar, né, do que você falou dessa ciência, né, ocidental, né, que não vai se encaixar nunca, né? Formatou tudo, colocou tudo dentro das caixinhas. Eu talvez por causa de ter cansado um pouco, de tanto falar, desculpa se meu discurso foi tão longo, eu não consegui captar bem, Wendel, desculpa, você poderia repetir? Mas, enfim, eu entendi, eu peguei meio por cima, assim, mas seria uma questão, foi o que eu não entendi. Assim, eu queria saber de você, até se você concorda, né? Uhum, Se o seu comentário em falar dessas condições ecomentais, né? uhum, Colocar o pensamento, né, também no contexto, né, do seu entorno, né? Dessa uhum, ambiência, faria com que nós compreendêssemos melhor a leitura, né? uhum, Do livro, né? Se eu entendi bem, eu queria que uhum. você falasse um pouco disso aí também. Ah, sim. Eu acho que uma coisa interessante do livro é que o livro, ao mesmo tempo que é um livro, que é texto, ele é também um discurso oral, né? Ele é a transcrição de um discurso oral. Na oralidade, a gente habita imediatamente o espaço com o nosso som, com a nossa expressão corporal. Em relação à leitura desse livro, e como o próprio livro traria essa experiência de uma ecologia mental, eu acho que o livro, em sua própria forma, em sua própria atitude, no modo em que ele propõe o seu discurso, né, o Copenau, ao mesmo tempo que ele está falando de um discurso planetário, né, ele está se referindo ali também preocupado com a própria existência dos brancos, que ele tanto critica, né, ele está se referindo ali a uma dimensão global sem, com isso, fazer uso de uma universalidade, de uma coisa que deveria ser a mesma para todos, né? Eu acho que quando sei lá, dos poucos momentos que eu já vi o Copenau se referindo a algo que devesse, assim, que não é uma imposição, mas uma coisa compartilhada, e quando ele diz a Hutucara é uma só, a Hutucara é o céu, universo, né? A palavra Yanomami para o céu é o universo, a Hutucara é uma só, estamos todos sentados na barriga dela, né? A gente compartilha esse céu que cai, ele vai cair para todo mundo. O último capítulo do livro, quando ele fala da morte dos xamãs, e o xamã, enquanto diplomata que habita essas diferentes sociedades de diferentes espécies, né? Esse diplomata interespecífico, ele é também alguém que tenta, ele busca manter esse equilíbrio cosmológico da relação entre os seres, né? Ele tenta fazer essa negociação com o ser da chuva, o ser do caos, o ser do vento, né? Ele tenta. É uma expressão mental que tenta se colocar, buscar um certo equilíbrio com o seu ambiente. Mas, ao mesmo tempo, essa busca ela quebra qualquer imagem idílica e edênica que se tem dos indígenas enquanto seres primitivos, em completa harmonia com seu ambiente, né? Que é também o mesmo discurso que, de um modo negativo, os compreende enquanto bárbaros, enquanto seres atrasados, selvagens, etc. Mas, na verdade, o xamanismo ele é uma outra prática de se relacionar com essa entropia, né? Essa instabilidade cosmológica. O discurso do Copenau é um discurso cheio de medo também, né? O encontro com outros seres, outras
espécies no meio da floresta, a forma como você é perspectivado por uma onça, por exemplo, quando você é colocado enquanto objeto para a onça. A onça se vê a si mesma enquanto sujeito. Ela é o sujeito, ela te coloca enquanto presa. Né? Enfim, tem várias experiências, até o próprio encontro assim, com certos espíritos que assustam, que assombram. Eu acho que o discurso do Schopenhauer é interessante para quebrar certos estereótipos, né, do bom selvagem, em harmonia com o seu ambiente, que vive em harmonia com a natureza. Não é isso, né? É todo um outro modo de habitar esse terror existencial que é comum a todos. E enquanto ecologia mental, ele faz isso não a partir tem esse termo, ecologia, né, mental, que eu trago aqui da leitura do Marco Antônio Valentim, mas também o Félix Guattari eu acho que é um dos primeiros a fazer uso dessa expressão, e o Guattari se refere principalmente a um antropólogo americano que é o Gregory Bateson, e o Bateson tem uma frase muito interessante que ele diz que a mente que triunfa sobre seu ambiente, né, se coloca também a si mesma em risco. Né? Ao mesmo tempo que esse sujeito racional, né, que se constitui enquanto sujeito racional, que vê a si mesmo enquanto sujeito para tudo o que para ele seria objeto, especificamente ele, né, por causa da caracterização principalmente masculina desse sujeito na tradição ocidental. Ao mesmo tempo, ele produz todos os riscos da sua extinção. Né? Essa atitude arrogante de se sobrepor sobre tudo, de se triunfar sobre seu ambiente, também o coloca em risco. O Pedro tem uma pergunta. Manda ver, Pedro. Opa, calma aí. Deixa eu falar aqui. Na sua trajetória aí, queria que você comentasse, você fez todo um esforço também aí de contextualizar, enfim, sobretudo, enfim, várias figuras, né, mas Guimarães Rosa e o próprio Schopenhauer, e aí, assim, contextualizando como você está fazendo uso desse pensamento aí nesse contexto, como é que é o recebimento disso, se você quiser comentar um pouco como é que é mexer com essa referência na academia universitária aí a partir da Europa, inclusive, hoje. E inclusive, assim, tem um diálogo aí ainda muito forte, que parece presente também com a tradição europeia, né, com Nietzsche, com a filosofia francesa. Como é que você enxerga hoje o papel dessas figuras também na sua pesquisa, né, numa relação com a filosofia ocidental, enfim. É isso. Como é que você se localiza hoje nessa trajetória? Uhum. Bom, eu acho que para falar sobre o modo de, sei lá, como trabalhar com Schopenhauer aqui, acho que a primeira coisa que eu posso dizer, tentando escrever sobre o Schopenhauer, desde o início do ano, tentando publicar um artigo sobre o Schopenhauer, primeiro é que é muito difícil encontrar textos sobre esse livro em francês ou em inglês. Esse livro foi publicado em 2010, né, mais de 10 anos já de publicação, publicado em inglês em 2013, em português em 2015. Não existem artigos se debruçando sobre esse livro, comentando seus conceitos. Todos os autores que eu também gosto, assim, de Isabelle Stengers, Donna Haraway, Bruno Latour, que falam sobre ecologia, que falam sobre cosmopolítica, né, essa entrada da natureza nos conflitos políticos contemporâneos, né, dos modos de representação da natureza, né, a ciência, enquanto parte dos conflitos políticos contemporâneos. A cosmopolítica tem a ver com isso. Das diferenças de mundos, dos diferentes modos de representar e compor mundos, e como isso faz parte dos nossos atuais conflitos. Nenhum deles diz uma palavra, assim, não conheço, sobre o Schopenhauer, né? Principalmente o Latour, que se refere tanto aos povos extramodernos, né?
Então, você não encontra produção, dedicação, comentários, né, acolhimento desse livro na Europa, entre os intelectuais europeus, etc. O artigo que existe sobre esse livro é um artigo... Existem resenhas, né, existem resenhas, sobre algumas resenhas em inglês e tal, mas não existem, assim, artigos que tentam, sei lá, descrever o que é que Schopenhauer chama de ecologia, o que é que a crítica que ele faz ao povo da mercadoria, esse povo que tem o seu pensamento enfeitiçado pelos objetos, né? Ele fala uma coisa interessante, por exemplo, as palavras que os seus antigos usaram para se referir às mercadorias era matiri. Matiri se referia principalmente aos adornos que os xamãs e as lideranças indígenas usavam, é aquela coisa que feitiça, né? E esse pensamento enfeitiçado pela mercadoria, esse pensamento tão concentrado na escrita, que é um pensamento de esquecimento, né? Ao mesmo tempo que a escrita é um grande registro de memória, de tradição e tal, Schopenhauer está falando que é um pensamento de esquecimento, né? Que eles, enfim, esquecem de tudo e tal. E essa fumaça produzida, ele fala da fumaça do metal, né? Ele vai se referindo a essa produção, à indústria, né? As queimadas, ao garimpo, etc., como enfim, a produção da mercadoria é também essa liberação de fumaça, de toda uma intoxicação do ambiente que traz a chauara, as epidemias, né? Não existe artigos comentando nada disso. O Schopenhauer tem um discurso muito vasto, uma crítica do capitalismo, uma crítica contra-antropológica da sociedade ocidental e tal, mas não existe nada você não encontra. Você encontra algumas resenhas e um artigo do Eduardo Viveiros de Castro, publicado em 2006, que é baseado em certos excertos do livro, antes do livro ser publicado, alguns trechos que já haviam sido publicados em jornais e tal, o Viveiros de Castro comenta a partir disso. Então, ao tentar publicar um artigo sobre esse livro, primeiro feedback assim, que eu recebi, né, de um editor canadense, um cara branco e tal, que, em tese, deveria, no processo no qual essa submissão do trabalho se encontrava, foi um processo que a revista abriu para trabalhar junto com os autores, editando os textos, antes de submeter a uma avaliação cega pelos pares. O meu artigo já foi recebido na primeira linha, né? O cara dizia que existe uma modinha, uma fad, né? FAD, uma fad, um entusiasmo passageiro sobre as cosmologias indígenas na academia contemporânea. O que é muito terrível dizer isso depois de 500 anos de exclusão, de apagamento, né, cultural e epistêmico desses povos, e quando eles passam a, de alguma forma, ocupar o espaço acadêmico, produzir discursos, etc., é dito que é uma modinha. E aí, logo se sugere também, ao comentar o trabalho, um trabalho que nem o do Schopenhauer, o que aconteceu comigo, se sugerir que eu estivesse praticando uma violência epistêmica, né? Se apropriando da tradição de um povo tradicional, em busca de uma vantagem pessoal na academia, uma vantagem intelectual, etc., o que configuraria uma violência epistêmica. O que, na verdade, mostra o quanto os indígenas são percebidos enquanto povos a serem protegidos, mas não enquanto potenciais intelectuais, né? O Schopenhauer escreveu esse livro, ele é autor desse livro, né? O meu trabalho, eu não pretendi fazer uma etnografia do povo Yanomami, né? Eu não viajei para a Amazônia para fazer uma etnografia do povo Yanomami, eu estou lendo um livro que o Schopenhauer endereçou aos brancos, que ele pede a um intelectual branco, que ele convida um intelectual branco para escrever junto com ele, e ele quer que a gente discuta esse livro, que a gente leve a sério isso, que a gente leve a sério o que é que os povos da floresta estão dizendo. E isso não é bem aceito, né?
existe ainda um paternalismo em torno do modo como pessoas indígenas são percebidas, né, por intelectuais brancos. Em relação a autores da tradição europeia, da tradição moderna, eu acho que eles me ajudam a entender essa tradição que é imposta a nós. Eu acho que autores, por exemplo, alguns autores que eu tenho um pouco mais de afinidade, Deleuze, ou Nietzsche, ou Foucault, etc., são autores que criam um ponto de inflexão nessa própria tradição, que mostram, né, eu acho interessante observar em Nietzsche, por mais que Nietzsche seja um autor muito problemático, em alguns pontos é muito reacionário, mas o que é interessante em Nietzsche é que depois de toda daquela expressão maior do projeto racionalista moderno, né, das grandes expressões da razão, principalmente que encontra principalmente nas obras de Kant e de Hegel, suas maiores expressões, o que é que vem depois disso? Niilismo, né? O último livro do Nietzsche, A Vontade de Poder, ele já começa o livro dizendo assim, eu tô aqui anunciando o futuro dos próximos 200 anos da Europa, né, que é puro niilismo, né, essa perda completamente de sentido sobre a existência. Então, eu acho que esses autores, eles foi até uma coisa que eu comentei hoje no Twitter, né, quando você vem de um lugar periférico para habitar a academia, você tem um duplo trabalho, que você tem que conhecer bem a tradição branca, porque a universidade é feita dela, e se você não dominá-la, você não entra, e dar conta dessa experiência periférica, dessa experiência de onde você veio, de tudo que é excluído dessa tradição branca, né? E, enfim, produzir sobre isso, produzir quando você, enfim, né, consegue se ligar sobre isso, produzir sentido sobre essa experiência exterior a essa tradição branca. Mas, enfim, é isso aí. Maravilha. Pô, cara, e diz aí como é que você está colocando ele no seu trabalho, como é que você está construindo a sua trajetória aí, enfim, como você tem posto essas reflexões aí na tua produção. Uhum. O Schopenhauer, esse livro do Schopenhauer, o meu projeto de doutorado original era concentrado nele. Desde a graduação eu trabalhava com pesquisa em direito e literatura, tentando ler obras literárias e explorar nelas certas intuições conceituais e tentando colocar isso em diálogo com a teoria, com a filosofia, etc. Né? No mestrado eu fiz isso com o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, tentando discutir ética, filosofia política, justiça com o Grande Sertão. O discurso do Schopenhauer, que não é um discurso literário, né? E que traz aí também um outro desafio e demanda outras ferramentas para entender. Foi um discurso em relação ao qual eu me propus também ler e levar a sério teoricamente, né? E ver as implicações disso para o nosso modo de entender a teoria política, o direito, etc. Enfim. No entanto, na primeira reunião que eu tive com o orientador, ele sugeriu que eu fizesse uma pesquisa mais situada. E aí, depois de já eu já estava mais de um ano em Jequié, né? E principalmente durante o período da pandemia, eu estava morando com os meus pais na roça de novo. Há muito tempo ali tentando me entender novamente naquele lugar, depois de ter morado fora dali há 7 anos, 5 em Uberaba para fazer a graduação, em Minas Gerais, e 2 no Rio para fazer o mestrado. E aí, revivendo ali aquela proximidade com o cacau, né, ajudando meu pai com algumas atividades ali e tal. Minha família é uma família de trabalhadores do cacau, pelo menos desde o meu bisavô. Eu decidi, por causa disso, por causa desse período que eu estava vivendo em Jequié e novamente em Florestal, que é o povoado onde eu cresci, decidi fazer uma pesquisa sobre o cacau.
e decidi pensar todas as questões de ecologia, etc., em torno do contexto do cacau. No entanto, é um contexto completamente diferente do contexto amazônico. E eu tive muito trabalho no primeiro semestre do doutorado para juntar novamente esses interesses, né? Falar de cosmologias indígenas, falar do cacau, falar da minha trajetória que parte dali e que vem parar aqui do outro lado do Atlântico, etc. Eu estou tentando pensar o cacau usando, não consigo alcançar agora, principalmente usando o trabalho do meu orientador, é um professor grego chamado Andreas Filipopoulos Michalopoulos. Ele tem um trabalho sobre geografia jurídica, ele tem um conceito de paisagem legal, ele brinca com a palavra landscape, criando lawscape, né, e como as relações jurídicas elas vão produzindo uma certa espacialidade e um certo modo de ordenar os corpos nesse espaço, do modo, na verdade, como os corpos se ordenam nesse espaço, produzindo normas entre si, e ao mesmo tempo como, enfim, essa confusão, essa imersão entre direito e espaço, uma coisa produzindo a outra. E eu queria entender como essa ecologia do cacau, os conflitos em torno do cacau, por exemplo, os conflitos entre o povo Tupinambá, no sul da Bahia, com fazendeiros do cacau ali, etc., mas a relação do cacau também com outras árvores, enfim, eu vou falar mais disso semana que vem. Como isso produz, né, essas paisagens legais. No entanto, para comentar esse contexto de produção do cacau, de ecologia do cacau no sul da Bahia, sem fazer disso, sem reproduzir aí uma hierarquia entre tomando aquele lugar enquanto lugar a ser descrito, né? Enquanto lugar do fazer etnográfico, sendo colocado em perspectiva por teorias do norte global, na Europa e tal, enquanto lugar da produção intelectual, etc. Sem reproduzir essa hierarquia, eu quero pensar a ecologia do cacau junto com essas concepções de ecologia que o Schopenhauer traz, que eu encontro também, enfim, no trabalho do Ailton Krenak, mas observando também os discursos assim, o acesso que eu tenho, né, por exemplo, as perspectivas, aos saberes que circulam entre povos Tupinambá, Pataxó, etc., povos do sul da Bahia, é através de etnografias, né, escritas por acadêmicos, enquanto as pessoas desses povos ainda não, enfim, embora hoje eu consiga ter acesso a, sei lá, vídeos e tal, mas enfim, é mais ou menos assim, tentando tomar esses conceitos aí enquanto perspectiva, né? Por exemplo, um conceito que o Schopenhauer traz e que eu acho muito interessante é o de Uri-Hiá, que é como ele se refere seria traduzido por terra-floresta, né? Não se traduz meramente por floresta, mas não se refere à floresta como uma coisa assim, um conjunto de árvores, como se fossem objetos exteriores, assim, numa certa área, mas a Uri-Hiá ao mesmo tempo a terra mesma, né? É um mundo ali, né? É uma coisa viva, é uma coisa na qual a gente está imerso, é uma coisa que compõe todo esse próprio contexto cosmológico, assim, em que a gente vive, né? A terra-floresta, a Uri-Hiá, assim. O Schopenhauer ele é muito crítico com o conceito de meio ambiente ou de reserva ambiental, sei lá, enquanto coisa que deve ser repartida, né? Aquele pedacinho de floresta ali num certo canto, isso não existe para ele, né? Aí eu lembro a citação dele: ecologia é tudo que ainda não tem cerca, né? Somos nós, mas também os rios, as árvores, a chapiri, nananana, tudo junto, tudo produzindo esse complexo cosmológico de coisas integradas entre si, sem reparti-las, sem dividi-las, sem demarcá-las enquanto coisas, né? Enfim, a partir dessa divisão geométrica abstrata do espaço, sei lá. Enfim, por aí. É instigante, viu, Renan? Lhe ouvir, né?
eu venho também fazendo algumas formações, né? Assim, aqui no Ceará, os povos originários eles têm sido assim protagonistas, né? Nessa questão da luta pelos seus direitos. Recentemente, um povo, né, se revelou que fazia muito tempo que eles, por segurança, né, e com medo de ser exterminados, né, eles estavam assim escondidos, né? Eles não se diziam, mas recentemente eles se apresentaram novamente, né, à sociedade, né? Uhum. Mas é instigante, né, a gente pensar a partir, né, também da cosmologia, né, dos povos da floresta, né, dos povos originários. Isso é bem interessante, né, e instigante também. A gente assim compartilhar, né, desses saberes, né, que estão aí, mas eu acho que falta mais abertura, né, assim, desse Uhum. lado de cá, né? E, mas muito legal, né? Saber, né? Tomar pé, né? Da sua pesquisa, assim, por onde você está enveredando, né? Nós vamos ter aí muita coisa boa aí para discutir, né? E assim, eu queria te perguntar se você já fez algum diálogo, alguma leitura ou já tentou, né, assim, se aproximar do Mohan, né, com a complexidade, né, já que Uhum. é tudo isso, né, a ecologia, né, e como você bem mesmo falou, esse complexo, né, se seria uma via ou não, se você não pretende explorar essa via. Uhum. O Edgar Morin eu não conheço bem, não, enfim, sei dele, sei que ele escreveu aí 7 tomos sobre questões de epistemologia e tal, mas não li. Não conheço, não sei como poderia me servir aqui. Eu acho que, assim, autores que têm sido muito presentes para mim aqui, na minha pesquisa com o cacau, tem a Anna Thyssen, que é uma antropóloga americana, que ela faz uma etnografia de cogumelos, e aí falando sobre o mercado de cogumelos, etc., ela vai traçando ali uma certa configuração local, né, do, 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 do mercado de cogumelos e tal, e tanto traçando ali uma configuração local, é uma etnografia que é ao mesmo tempo global e multiespecífica, que coloca que pensa a partir do cogumelo a relação ali entre humanos e cogumelos, né? Ela comenta muito sobre os modos de trabalho dos catadores de cogumelo, etc. Da relação do cogumelo com outras plantas, com pinheiros, com outros fungos e tal, que vai compondo uma paisagem que é viva, né? As paisagens não são espaços mortos, mas espaços que são habitados por vida que tem outra temporalidade, né? Que não é essa temporalidade acelerada é, é, de uma cidade e das interações humanas, mas que está ali havendo relações, havendo trocas, né? Havendo a produção aquela paisagem, ela está em movimento, né? Ela tá viva. E aí a Anna Thyssen, ela tem me dado ferramentas muito interessantes para pensar também o cacau. Eu vou falar mais do cacau semana que vem. Também a Denise Ferreira da Silva foi uma autora que eu descobri, inclusive através do Pedro, em 2019, e me apaixonei pelo trabalho dela. Denise me ajuda muito a entender a filosofia moderna, ela é uma ótima comentadora, né, dos filósofos modernos, a tradição moderna e tal, e faz uma crítica muito interessante, muito perspicaz e muito bem lida. Obrigado, Graziele. Muito obrigado por estar aqui
e por ter ouvido e tal. Espero que tenha sido legal para você também. Boa sorte aí no intercâmbio e espero te encontrar aqui também semana que vem. Valeu. Enfim, a Denise tem me ajudado muito a compreender o direito, a compreender as implicações coloniais desse modo de pensar moderno, como isso tem consequências, né, na produção de violência colonial contra corpos racializados. Mas também Viveiros de Castro, o que ele comenta ali sobre perspectivismo ameríndio, etc. O Copenau aqui e tal. Por aí. O trabalho do meu orientador também sobre justiça espacial, aquilo que eu comentei. O Paul Gilroy me ajuda a entender esse lugar de estar, né, do outro lado do Atlântico, mas ao mesmo tempo não sendo daqui, né, esse entre-lugar, ele chama de uma dupla consciência, né, dessa experiência, com o livro O Atlântico Negro. Né? Mas é por aí. Eu vou trazer mais dessas referências na semana que vem. Eu vou pedir licença a vocês agora, porque aqui são 00:10. Mas que bom, eu fico muito feliz assim de vocês terem ficado até o final, de ter trago aí feedbacks positivos. E semana que vem eu comento sobre o Cacau, vou escolher um poema mais curto. E tentar fazer um discurso um pouco mais sucinto também. Beleza? Mas muito obrigado aí por terem vindo. E semana que vem a gente continua. Falou. Já deixou vários inputs aí para a próxima semana, né? Valeu, Renan. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Falou, cara. Valeu, Renan. Bom descanso. Valeu. Pedro. Obrigado, gente. Beijo. Vamos ver vocês aí ainda. Eu vejo muito. Caramba. Vamos ver o pessoal por aqui. Legal. Tô partindo, beijo. Falou. Aqui a reunião, a gravação.